Fazer uma oração pedindo a direção do Senhor, né? Amém. Querido Pai, amado, Tu és grande, Senhor, Tu és imenso na nossa vida. Deus, obrigado por este momento de oração. Todos presentes para ouvir, para compartilhar esse momento. Dizer, meu Deus, sabedoria aqui, que ela possa desenvolver o seu chamado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todos aqui presentes, e obrigado por aqueles que estão juntos no objetivo, mais especial por essas coisas. E que direcione bem a nosso grupo, a nós também, para que possamos entender sua mensagem, pôr em prática no nosso dia a dia. E hoje foi um dia muito especial. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar em nós e revê-la. Irmão, nossa lição hoje é a sexta lição, a despedida do líder Josué. O nosso textual, 24, está na mão de alguém aí. Depois você vai ler de novo, viu? Pode ler? Pode. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolherei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam ali do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente gosta muito de orar, né? E aí esse versículo ele é bastante conhecido, porque ele é um versículo assim, de uma afirmação tão forte, né? Ele nos leva assim a sermos desafiados, né? Como se ele desafiasse a nós próprios e também a nossa família. Esse texto é muito conhecido, eu gosto muito dele. E nós vamos seguir aqui já no final já da missão de Josué. Josué já está na idade de 110 anos. E quando eu estava vendo umas fotos, né, pesquisando, aí eu sei que a gente não sabe nem a aparência de Josué, né? Mas tá no filme, lá na seriado, um homem lindo, né? Um gatão, assim, um homem forte, vigoroso. Mas realmente ele era um homem forte, mas não por esforço próprio. A força dele só vinha do Senhor. A força de Josué, toda essa caminhada de vitória dele, foi porque ele foi um homem, acho que eu coloquei aqui, na idade de 110 anos, foi quando começou esse relato, ele já está idoso. Então Josué sempre foi um exemplo de constância. Isso não quer dizer que na vida dele lá, ele não teve esse momento de medo, de dúvida. Claro, ele não é nenhum super-homem. Ele é como qualquer um de nós aqui. Só que ele tomou uma decisão. Desde novo a gente vê, eu sempre, desde quando eu comecei esse estudo, sempre quando eu lia, eu me imaginava Josué assim, grudado assim com Moisés, quando foi receber a tábua, Moisés passou 40 dias, mas ele ficou 40 dias, dormindo com relento, esperando, porque ele queria estar próximo de tudo que se referia a Deus. Ele sabia que Moisés era um homem de Deus. Então isso é muito dele, a sede que ele sempre demonstrou pelas coisas de Deus. Então isso aí foi o segredo da vida dele de vitórias. Ele não foi jamais nenhum super-homem. Foi um homem comum. Ele foi um homem que teve constância no servir ao Senhor. Ele teve uma vida de fidelidade e confiança em Deus. E a gente percebe pelos relatos, né? Em momento nenhum se diz que Josué, quando ele tinha as dúvidas, o que ele ia fazer? Ele ia para o Senhor. Na hora de dividir as tribos, ele pediu a orientação do Senhor. O Senhor disse que ele jogasse aquelas pedras, né? Um negócio desse aí. E por esse exemplo dele de vida, assim como Moisés, ele também foi chamado servo do Senhor. O texto começa falando assim: Josué, o servo do Senhor, coisa linda. O mesmo nome que Moisés foi chamado. Ele conduziu o povo como líder, com
ele sempre foi sábio, mas a sabedoria dele a gente percebe que na hora das decisões cruciais, as decisões mais importantes, ele não tomava como ímpeto, ele ia ao Senhor. Então esse é o segredo. Muitas vezes a gente pede a bênção, a bênção tarda, porque a gente quer tomar as decisões pelo nosso entendimento. A gente não entendemos nada, nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada. Você pode ter os títulos que for, mas se você não tiver presença do Senhor, você vai continuar uma pessoa perdida. Quando você tem muito conhecimento, você se perde até desse conhecimento. A pessoa se perde nas suas riquezas, se perde. Por isso que a gente vê aí as pessoas, quando acontece aquela coisa que ela foca, que ela quer, quando um pouquinho assim desanda, a pessoa está aí depressiva, fazendo falando bobagem. Então, ele foi uma autoridade sábia a conduzir o Senhor, mas por um motivo único, a presença de Deus na vida dele. Aqui, nesse estudo, eles são 6, Josué exorta o povo que aprendeu a amar. Eu botei isso aqui porque é importante, né? Esse dia mesmo eu estava vendo, né? Uma aula de Libras, o professor falando que para você ser intérprete de Libras, antes de mais nada, você tem que amar o surdo. Porque aí, quando você passa a amar o surdo, você começa a ter sensibilidade para lidar com aquelas coisas. E foi isso. Você lembra de Moisés? Moisés não começou amando o povo, mas chegou uma hora, no meio da caminhada, que ele disse: Senhor, não nos deixe, não deixe o seu povo. Ele já estava amando aquele povo. Teve uma hora que o Senhor ia sair, o Senhor ia abandonar aquele povo. Ele disse: Senhor, não deixe esse povo. Ele clamou ao Senhor que o Senhor ficasse com eles, que não abandonasse. Então ele já estava tomando as dores do povo, né? Ele sabia que aquele povo, sem a presença de Deus, ia se acabar. Então foi o caso de Josué. Ele exorta, ele lidera um povo que ele aprendeu a amar e liderar. Ele aprendeu esse amor junto com Moisés ali, né? Ele viu aquele amor, Moisés intercedendo: Senhor, perdoa eles são assim mesmo, nós somos fracos. E ele pediu ao Senhor que não nos deixasse. E desafiou o Senhor: se o Senhor não for com a gente ou com a reta, tomou uma decisão assim diante do Senhor, ele foi até o povo puro. Mas ele disse: Senhor, nós não podemos prosseguir sem o Senhor. Mas ele fez tudo isso por amor, porque ele estava amando. Foi o caso de Josué. Ele aprendeu a amar e liderar. Então, qualquer vocês que têm pessoas sob a sua liderança, pessoas sob a sua responsabilidade, nós precisamos amar e morrer. Porque às vezes a gente vê assim, uns líderes tão pacientes, né? Já falei, gente, tem gente que só a misericórdia de Deus mesmo. Pessoas que têm o seu caminhar mais lento, têm o seu entendimento mais lento. Mas se for até ali, vamos acolher, né? Não vamos julgar. Eu mesmo vejo assim, esse dia eu estava lembrando, né? Os alunos dele, né? Não tinha jeito para nada. Não, tá ótimo. Aí chegavam nos desenhos, eles pegavam assim, passavam por baixo, assim. Eu já dei aula até de arte, viu? Ele me chama até calcar, né? Me chamava, hoje eu sei como é que o pessoal fala. Aí ele trazia: olha, professora, tá lindo, mas eu estou o esforço dele, entendeu? Às vezes tem umas coisas, o esforço da criança, então a gente tem que ter essa sensibilidade como líder, a não estar nos exasperando, porque às vezes o limite só é até aquele ali. Mas se ele chegou até aquele lugar, vamos trabalhar aquela dificuldade, aquela limitação. Interessante você falar isso aí sobre a questão do líder, da formação do líder. Quando a gente pega a experiência de Moisés, eu estava compartilhando com o irmão ontem sobre esse assunto. Quando você vê Moisés já naquela luta ali no Mar Vermelho, dias depois, já a primeira momento que eles dizem que estão com sede e não estão com fome.
Quando você olha para trás, poucos meses atrás, Moisés estava sossegado na vida dele, cuidando das ovelhas lá do sul, bem distante desses problemas, e vivendo só com aquela turminha que vivia ali naquela região. Olha que mudança radical, em poucos meses, que a gente lê, parece que passaram o ano. Não, foram poucos meses que Moisés lá, até chegar nesses primeiros embates, já tendo vencido o Egito, né? Já tendo sido o Egito. Moisés estava sendo formado. Deus estava falando como líder. É lógico que muitas coisas Deus já vem preparando ele ao longo dos anos. Mas a prática é agora. É agora. Viver como cuidar de uma nação. Isso, viver com aqueles temperamentos, aquelas atitudes, né? É realmente um chamado muito lindo você ser líder. E nós precisamos ter essa sensibilidade, esse cuidado. Às vezes eu fico sentado assim na minha mesa, aí está os meninos assim sentados. Aí eu fico falando com Deus, Senhor, que responsabilidade nos dá, né? A gente vê meninos com tanta dificuldade, mas eu fico alegre quando chega no final do ano, eles estão diferentes, eles adquiriram algum conhecimento, eles sabem outros tipos de conhecimento. Então, mas eu acho que se a gente pensasse na realidade, a gente está sentado ali, como professor, como educador, a gente ia lidar. Então tem que ter essa sensibilidade. Eu estava lembrando agora, estou falando com vocês, né? O caderno de matéria, não sei se você lembra, dividido por matéria, né? Eu tinha uma nota assim, ele era esforçadinho, eu sou professora, eu não consegui manchar na hora de matemática, português, as divisões. Eu vou fazer uma coisa, ele foi para casa, a gente ficou engraçado, ele pegou umas folhas bem grandonas, só ficou bem grandão. E na hora que juntou todas as matérias, a gente ficou aquele negócio assim, aí todos na museu, na maior felicidade. Olha, professor, a gente deu pra mim, não. Ele ficou tanto aquele negócio assim, caindo assim. Aí o meu parabenizei o esforço dele, disse, meu filho, tá ótimo, você está se encontrando assim, tua professora ficou melhor. O que é que eu devo dizer? Entendeu, gente? Então nós temos que ter esse cuidado. E foi isso que Josué fez, mas fez porque ele aprendeu a amar. E ele pôde liderar com sabedoria. E o começo de tudo isso aqui, o texto lá no capítulo 23, fala que Deus deu descanso dos reis inimigos. E aí, o que é que acontece no momento? Eu quero abrir um parêntese aí. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. A gente tende a fazer o quê? Orar menos, fica ali, né? Mais na preguicinha, não busca mais, está tudo bem. Deus deu descanso dos inimigos. Estava um momento assim, perigoso para o povo de Deus. Mas o que foi que Josué fez? Nesse momento estava tudo em paz. Ele disse, agora é hora. Não vou deixar esse povo se acomodar não. Agora é hora de chamar, de exaltar. Meus minutos, eu tenho que estar acabando. Eu preciso alertar esse povo. Eu preciso, como líder, deixá-los preparados para na hora da minha despedida. Porque eles precisam entender que chegamos até aqui não por esforço próprio, por força natural. Nós chegamos aqui por conta do sobrenatural que é o nosso Deus. Então o que é que ele faz? Ele chama os líderes, convoca as autoridades, líderes, juízes e oficiais. Aí eu estava pesquisando, aí a pessoa que estava falando na hora, ele me alertou para essa questão. É a única hora que ele age como profeta, Josué. Ele sempre foi líder, né? Foi guerreiro, mas aqui nesse finalzinho ele age como profeta. Ele vai dizer, aí nós vamos ver aqui no decorrer do percurso. Josué 20, quem pode ler? Eu só vou ler esse texto, porque ele é muito grande, 23 de 1 a 11. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhe disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de
vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhe prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês vai fugir 1000, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Então, gente, aqui está claramente mostrando conselhos que Josué dá para uma vida vitoriosa. Então ele diz o quê? A vitória não está pela força, pela grandeza do nosso exército. Era um exército muito grande, não. A nossa força provém somente do Senhor. Inclusive tem uma parte, viu, gente, que ele fala bem assim: eu mandei vespões, e realmente aconteceu em uma batalha. Antes ele mandou vespões. Acho que é tipo vespa. Isso, e foi esses vespões que venceram essa batalha. Então, com esse exemplo, ele quis dizer assim: o quê? Fui eu, vocês não tiveram nem que tirar a espada, eu venci por vocês. E quando ele fala aí que quando um só derrota 1000, ele quer dizer o quê? Ele quer mostrar aí a grandeza dele. Porque muitas vezes eles poderiam pensar assim: foi a grandeza do nosso exército, um exército numeroso. Por isso que nós vencemos a batalha. Mas ele deixa muito claro em N situações que foi o Senhor, não foram eles, não foi a força natural, foi o Senhor que venceu a batalha. Lembrar, aí o que acontece? São os conselhos que Josué dá. Então eu peguei versículos, e esses versículos eles dizem justamente isso, que nós precisamos lembrar para confiar. É o Senhor que peleja. Josué 23, de 3 a 5. Amém. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações, que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao Mar Grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Josué 23, 3, 5. Então, o que é que esse versículo nos deixa bem claro? Que nós precisamos lembrar para confiar. Lembrar os feitos do Senhor. Quantas vezes eu estou conversando com uma amiga minha, ela está muito desesperada assim. Aí eu gosto muito de dizer a ela: eu sei que não está fácil, essa é uma situação nova, um problema novo, mas olha lá para trás, até aqui, quantas você não já passou e já esteve nessa mesma situação, mas você chegou a dizer que você está avançando, entendeu? Não é assim? Chega aquele vendaval, aquele furacão, a pessoa se estabiliza nele. Então o que é que acontece? Mas você precisa olhar quantas você já passou e ele livrou você. Ele percebeu, você nem percebeu. Você foi tão assim, foi tão forte, então foi tão mais forte ainda a intervenção do Senhor que você nem percebeu. Entendeu? Então essa passagem é linda. Lembrar para confiar. Se até aqui você chegou, mais lutas virão, porque ele não se enganou. Eu estou gostando muito de falar isso para as pessoas. As pessoas ficam numa confusão, num desespero. Jesus nunca prometeu que aqui nós vamos ter paz. Porque aqui não é a nossa morada.
mas nós precisamos estar aqui. Aqui é o nosso deserto, para que nós possamos nos santificar. Temos que ter essa consciência, porque Ele não prometeu. Essa conversinha que o mundo está dizendo, de pai, você muda naquilo, pai, se você tiver aquilo, isso é mentira. Então a gente precisa, por isso que eu digo que é preciso ler a palavra. A palavra, quando eu botei ali, vocês vão ver no final, a palavra ela é uma arma de guerra e é uma arma de defesa. Então ela tem que estar no nosso coração e na nossa mente, para a gente não cair nesse erro, né? Nesse desespero. Livrar para confiar. No outro versículo, ele nos adverte o seguinte, que nós precisamos obedecer. Então eu estava conversando com as meninas antes aqui, não foi, gente, obedecer. Tão difícil, demanda tanto esforço. Gente, é esforço mesmo da gente mesmo ficar quieto, porque é difícil obedecer, sim, gente. É esmurrar a carne. Pois é difícil, mas você que está com essa dificuldade, eu digo eu também, não estou dizendo me excluindo dessa luta, não, mas demanda esforço e empenho. É o que esse versículo nos diz aí. Nós precisamos obedecer, mas esse obedecer demanda empenho, esforço, é uma tarefa árdua. Todos os dias você acordar e no final da noite você diz assim, eu obedeci tudo. Hoje a gente dorme, acorda, sai, vai para cá, com esse acessório, né? Para obedecer tem que usar outro acessório, chamado cruz. Isso. Outro acessório chamado cruz. Isso. Para obedecer o eu tem que ir para a cruz, porque aí só a nova criatura que obedece. A velha não obedece não. Pois é. Então, isso é um conselho de Josué, coisa linda. Josué 23, de 6 a 10. Tá bom, aí. Aliás, não dá. Eu não vou ler não, viu, irmãos? Já está um avançado aqui. É um texto já leu, né? Mas vocês. Outro conselho de Josué: amar para prevalecer, fidelidade na relação. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos as coisas do Senhor, a nossa fidelidade a Ele vai prevalecer. A relação, o que é que a gente ama. Quando a gente ama uma pessoa que não quer agradar, não é, gente? Não é? A gente fica ali imaginando formas de agradar aquela pessoa. Então, nesse aqui é Josué 23, de 11 a 13. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de alguma maneira vos apartardes, e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a ela entrardes, e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, aí está mais claro do que isso, que nós precisamos amar verdadeiramente e nos mantermos fiéis nessa relação com o Senhor, porque o nosso inimigo, o mundo e a carne, ele não perdoa. É como eu disse a vocês, acordamos e não podemos chegar no final da noite e dizer que nós obedecemos 100%. Mas tem que cada dia esse percentual de obediência ir aumentando. Não é isso? Não é esse o nosso objetivo? Não é esse o objetivo nosso? Simplesmente esse. E saber para permanecer. 23, de 11 a 16. Dá para ler 11 a 16? Portanto, atentei bem a vós mesmo para que ameis o Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes, remanescentes dessas nações, a saber, estáis que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos, e entrardes a elas, e elas a vós,
saibais com certeza que o Senhor vosso Deus não mais expelirá nenhuma dessas nações diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos nos vossos lombos e espinhos nos vossos olhos, até que perecerás dessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais em todos os vossos corações e em todas as vossas almas que não falhou nenhuma dessas boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós, nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha-vos destruído desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que eles vos deu. Então, daí claro como água, né? Saber para permanecer. Lembrar, ele adverte, livre dos feitos. Lembre que todas as promessas, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Nós só precisamos continuar obedecendo, porque a boa mão do Senhor, ela vai continuar prevalecendo, continuar nos guiando. E isso serve para nós, né, irmãos? Saber que o Senhor, ele é fiel. Precisamos saber. Aí nós vamos permanecer na presença dele e cada vez mais galgando degraus para nos aproximarmos da santificação que é plena, que é o que ele quer, né? Josué foi. Ele é bom, verdade, mas ele é justo também. Com Sabe? certeza. Ele dá, mas ele tira. Ele falou aí, do mesmo jeito que eu dei, Eu tiro. É para temer isso, gente, porque isso é muito grave. aí Josué, ali na sabedoria dele, na liderança dele, ali, ele disse, tudo isso é esse povo. Diz a todo mundo o que precisa os líderes, né, que vão sucedendo, perdão. É incrível porque ele faz questão de deixar aberto a lei da escolha. Isso. Né? Eu estou mostrando para vocês que se vocês fizerem isso, vão ser tirados. Exatamente. A vontade de Deus era dar e não retirar, mas a desobediência, que é a busca para fazer a própria vontade, se inclinar em outros deuses, fez porque a gente sabe da história, né? Eles não sabiam nessa hora. Eles receberam a bênção, viram os milagres, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E o Senhor, de forma tão clara, fazendo ele ser como você colocou, fantástico, colocando ele como profeta, dizendo, ó, vai acontecer assim, se vocês não... Estou profetizando. Josué traz na memória do povo os feitos do Senhor. O vou ler não é muito grande, mas aqui eu fiz um resumo. Josué faz relato ao povo do tempo dos patriarcas até aquele momento, a ocupação. Aí ele vai ali e fala de Abraão, Isaac, Jacó. Josué 24, de 3 a 4, está falando aí. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da linha do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também me queria totalmente e dei Isaac. E a Isaac dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a água fluir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aí a gente vê aquela caminhada ali. Momento nenhum o Senhor os abandonou. Então ele faz esse relato de o povo lembrar de que o Deus ele não muda, ele continua o mesmo. Moisés, depois ele fala de Moisés e Arão, feriram o Egito, Josué 24, 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como o fiz no meio dele, e depois os tirei do mar. Aí a gente conhece a história, né? Como o Deus ele desmascarou cada um daqueles deuses ali. Ele mostrou sua grandeza, ele mostrou que ele é o único Deus. Então, outro exemplo que ele usa, né, para mostrar o que até ali, até aquele momento, tudo o que Deus fez aquele povo. Ele vence os inimigos, os amorreus, vence a Balaque. Balaque é um dos inimigos do rei, um rei, aliás, daqueles povos ali, pagãos, pagãos, desculpe, e ele chama a Balaão,
um profeta, né, entre aspas, para vir amaldiçoar o povo. Só que ele diz aí no texto, ele diz assim, mas eu não ouvi a palavra, porque o povo é meu, eles são meus, ninguém amaldiçoa o que é meu. E a gente conhece essa história aí Balaão, ele subiu não sei quantas vezes lá, estendeu a mão, mas ele não pôde tocar no povo de Deus. O povo continuou ali, sob a bênção do Senhor. E depois, Jericó, os povos inimigos foram derrotados. Aqui quem é que está com Josué 24, de 9 a 10? Alguém está? Não? Levantou-se também Balaque, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaque, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos de sua mão. Josué 24, 9. Aí a gente vê aí, ó, o poder do Senhor, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode ferir os filhos do Senhor. Basta que os filhos estejam obedecendo, né? Então é condicional isso aí. E, finalmente, Jericó, os povos inimigos derrotados. Josué 24, 11. Amém? E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girareus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na nossa mão. Então a gente vê aqui que não há o que temer, não há o que temer. Eu digo isso, mas a gente entende, né? Mas a gente tem que ter isso. Por isso que é importante, veja a importância de a gente lembrar, né? Lembrar os feitos do Senhor. Porque existem momentos em que há medo, né? Pavor dos nossos inimigos, mas a gente vê aqui foram todos derrotados, todos. Não pela força do braço, pela força natural daquele povo, mas pelo Senhor. Porque eles eram do Senhor. Nós somos do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós somos do Senhor. Nós somos filhos dele. Então nós precisamos nos apossar dessa verdade. Obedecer, amar, lembrar. Precisamos desses verbos na nossa vida todos os dias. Porque aí nós nos sentiremos fortes. Não importa qual seja a adversidade, nem qual seja a dificuldade. Esses relatos são importantes para decisões futuras. A gente vê aí, ele como líder se despedindo, ele mostrando aquelas pessoas que iam suceder, que elas precisavam estar sempre lembrando, sempre confiando, sempre obedecendo. E que nessa relação com o Senhor, eles vão continuar vitoriosos. A vitória ela aceita. Então precisamos atentar para essas questões, né, gente? Josué faz um concerto com o povo, uma aliança, não vou ler que é longo. Então a gente vê a determinação de Josué foi fundamental para o povo seguir. Esse texto que a gente leu inicialmente. Leia, por favor, 24 e 15. Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece uma frase banal, né? Que a gente costuma orar muitas orações. Eu e minha casa serviremos. Mas é como eu disse ali anteriormente. Exige esforço. Exige dedicação para isso. Como líderes de nossas casas, né? A gente dizer assim, como Josué, e ele desafiou. Eu não sei vocês, é o que vocês querem fazer da vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele não falou isso de uma forma assim, leviana, porque nós precisamos falar isso e meter a mão na massa. Não é isso? É isso que ele e isso é onde demanda esforço. Porque os servos também faziam parte da casa. E todos têm livre-arbítrio. Isso. E como é que você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sendo que os outros podem escolher uma coisa diferente?
falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e automaticamente todo mundo passar a servir o Senhor. Mas todos têm o livre-arbítrio de escolher a quem servir. E aí a gente tem que ver o exemplo de Moisés também, mas aqui no caso de Josué, que ele alerta o povo, esforcem e obedecer. Porque muitas vezes, na nossa casa, essa questão não precisa nem a gente estar abrindo a boca. Basta eles verem o nosso testemunho dentro de casa, o nosso exemplo, o trabalho também. Agora é servo de Deus. E se Deus pode fazer isso? Eu tenho um problema tão grande na minha casa. Será que esse Deus dela não me resolve? Entendeu? A gente tem que chamar a atenção, não para nós, para que cantemos bem, para que pregamos, não. Chamar a atenção para o que aconteceu em nossa vida. Quem foi que fez? Entendeu? É esse o nosso trabalho. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Josué falou ali, tem que ter muita força, né, para dizer uma coisa dessa. Por quê? Porque tem que falar e meter a mão na massa, tem que falar e obedecer e trabalhar com sua família, porque você é o líder da sua família. Às vezes você diz assim, mas o líder diz que tem que ser um homem. Por enquanto é você. Na hora certa, o sacerdote do lar vai se levantar. Não é assim? Não é a promessa do Senhor? O sacerdote tem que se levantar. Ele é mais do que esses povos aqui, que Deus derrotou todos. Se levantar uma espada, ele botou aí no texto. Uma espada não foi levantada. Não era uma cidade que eu já estava adulto, né? Sim. Eu apliquei muita coisa para poder servir ao Senhor. Porque somente eu tenho caminhado com Deus. Não demanda esforço, irmã? Esforço, lágrima, entendeu? Às vezes dá um calor duro, não estou aguentando mais, mas depois passa, aí você já está levantando blina e já está cuidando das coisas. Não é assim? Não é assim, irmã? Demanda esforço. Mas aí nós temos que continuar como Josué, profetizando. Aí ele foi profeta novamente. Não sei vocês o que vocês querem fazer da vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você já sabe que se você falou isso, foi palavra, né? Foi palavra vinda do quê? Do coração e vinda do trono. Vamos trabalhar em prol dessa conversão de toda a família. Desse reino que está crescendo, não é? Porque o reino de Deus, famílias que vão chegando, o reino vai crescendo. Então, meninas, é muito bom orar. Eu e minha casa, minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos entender que tudo isso demanda muito esforço, muita dedicação, muita lágrima, mas que no final, todos os nossos inimigos serão derrotados. Porque isso é. Então, Josué faz um concerto com o povo, uma aliança, também não vou ler, imenso. Então a gente vê a determinação de Josué que foi fundamental para o povo seguir, vemos aí. O povo decide seguir ao Senhor. Josué 24, de 16 a 18. Está aí com alguém. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até a Amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Que linda, um exemplo de uma liderança que inspirou os liderados, né? Esse é um trabalho, como eu falei, que demanda esforço. Você ter uma liderança, fazer uma liderança sábia, você ali se portar de forma sábia, de forma que as pessoas que estão ao seu redor dizem: eu vou seguir. Ali não existe outro caminho, ali é o nosso caminho. Eu estou entendendo que esse momento aí foi um momento de confronto, foi um momento de tensão. Claro. Porque Josué fala mesmo
ali, ó, testemunhando tudo isso, que até eles falam aqui, né? Eu sei o que o Senhor fez, mas foi importante que o líder lembrasse a eles. Eles, eu sei o que o Senhor tem feito, como o Senhor nos tem livrado, como o Senhor tem nos protegido. Eles falam aqui, ó, que vão seguir, Senhor, que vão continuar naquela caminhada. Josué. O livro de Deuteronômio, a base dele são 3 sermões, discursos, não sei que nome ele pode dar, de Moisés. Então, chegando à beirada da terra prometida para poder entrar. Deus já avisou a Moisés que ele não vai entrar. Então Moisés começa a preparar o povo. A gente pega o livro de Deuteronômio, são 3 sermões, palavras, não sei, que Moisés vai. E ele encerra no seu último, Deus manda dizer que no meio para vocês, o caminho da bênção é essa, é obedecer, fazer isso. E o outro caminho é o da maldição. Porque se vocês desobedecerem, chegaria ao extremo de ser expulso da terra, como aconteceu. Então Josué está aqui também fazendo o Deuteronômio dele, né? Ele está bem idoso, já foi conquistado grande parte da terra. Alguém vai suceder, não sabe como. Eu não tenho direção, vai ser a sucessão dele. Então ele está fazendo a parte dele como líder, chamando a atenção para o povo, né? Chamando uma responsabilidade, porque ele já está partindo. Então o povo tem que o quê? Seguir aqueles ensinamentos, seguir o que a palavra do Senhor diz. Inclusive tem, que ele escreve, né? Lá nos momentos finais, ele escreve, faz relatos. Independente de quem vem estar na liderança, é obedecer ao Senhor, que é o... É a base, né? É a base. Eu vi até uma pregação, o pregador falando, nós temos agora uma graça, é como uma graça condicional. Qual é a condição? Obedecer. Não é obedecer? É sempre obedecer. Amém. Então, Josué adverte consequências da desobediência. 24, de 19 a 20. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não poderá a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se queixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós fazer bem. Então, o que ele adverte aqui? As consequências. Desobedeceu, tem consequência. Tem consequência mesmo. Não tem, porque a palavra ela é clara. Nós precisamos, por isso que é importante a gente ter contato com a palavra, a gente ler, nós entendemos. Porque o mundo ele nos engana, né? O mundo é relativo. Não é bem assim, não, é mais ou menos, né? Assim que o mundo nos diz, o que é que a carne nos diz? Fica só mais um pouquinho, a besteira. Essa semana mesmo eu fiquei estarrecida, irmão, não sei se você viu essa reportagem. As pessoas perderam a noção das coisas. Um miliciano preso, eu acho que ele teve alguma doença, foi bala, alguma coisa, ele estava preso no hospital. Sabe o que foi que os guardas que estavam tomando conta dele fizeram? Uma festa de aniversário para ele. E o pior de tudo, para você ver como as pessoas estão sem noção. Eles compraram bolo, cantaram parabéns, refrigerante, uma festa dentro do quarto do hospital. E ainda filmaram e botaram nas redes. Não é uma coisa, o homem detido, um bandido. Então as pessoas assim, elas perderam a noção das coisas. E não sei se vocês viram aí, eu nem sabia que tinha esse movimento. MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Sem terra. E eles colocaram a cruz de Jesus, justamente essa semana. A cruz de Jesus lá e as pessoas embaixo falando: bandido bom é bandido bom. Gente, as pessoas, então a gente está aí nas redes sociais. Então as pessoas, a gente está vendo aí, percebendo claramente a falta de Deus no mundo. Como os sinais estão aí claríssimos. As pessoas perderam a noção das coisas, perderam o entendimento, estão entregues às suas paixões,
a sua carne. Como eu botei ali, ó, que é o nosso inimigo aqui, ó. O mundo e a carne é o nosso inimigo. Então nós precisamos vencê-lo todos os dias. E esse vencer implica em obedecer a palavra, obedecer ao Senhor. Eu fiquei estarrecido. Você viu, não isso? Voltou nas redes sociais. Eu tenho um comentário. A festa lá, tudo. Dizer que lá, parabéns para você. O homem lá preso. Não sei se estava de algema, os policiais que estavam tomando conta do homem para fugir. Mas hoje é assim, a injustiça passou a ser justiça. Os conceitos hoje estão mostrando outras discussões. Os valores. Então nós precisamos, como líderes de nossas famílias, nós precisamos ter esse cuidado de nós, estar sempre lembrando os feitos do Senhor, sempre buscando a palavra, buscando força em Deus. Porque os nossos inimigos não são diferentes desses povos ali, não. Desses povos pagãos. A mesma coisa, as mesmas perversidades, a mesma crueldade, o mesmo desamor. Só mudou o endereço e agora uma roupagem tecnológica, né? Diga. E saber que isso é inegociável. Com certeza. É inegociável, porque quando ele fala de um povo que é um povo que ele lutou, que ele correu, que ele fez todo o esforço da vida dele, ele não negociou a parte dele, a casa dele, a vida dele, aquilo que demandava esforço dele pessoal. Porque uma coisa é você terá um povo, outra coisa é você ter a sua casa. E ele está falando, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher o que vocês querem. Na minha casa, da porta da casa para cá, é o Senhor que ordena, é o Senhor que determina. Cada um escolhe por si, mas a minha casa servirá ao Senhor. Isso é fantástico para um homem que viveu a vida toda legalizando Deus é um povo rebelde. E a gente vê aí que, como a irmãzinha aqui falou, né, isso é um momento aí decisivo, né? A gente lê assim como uma não, mas foi um momento decisivo. Mais de 2 milhões de pessoas, que na época que chegaram, o orador devia ser bem mais. Então aquele povo, para você ver como um exemplo, eu fico fazendo bolequeira com meu filho, gente. Eu digo, eu vou tomar banho, né? Eu digo, eu passo para ele assim, exemplos arrasta, meu filho. Como palavras ensinam realmente, mas exemplos arrastam. A gente vê que Josué desafiou o povo, confrontou mesmo, foi profeta, e ele conseguiu, não com palavras, mas com exemplo, a caminhada dele, que o povo decidisse segui-lo. Então a gente tem que ter essa postura. Muitas vezes não precisamos falar nada, mas os nossos exemplos, as pessoas estão olhando. Ninguém é cego, ninguém é bestinha, não. Então Josué adverte e ele faz um momento também muito simbólico. O povo judeu, o hebreu tem mania, tem esse costume, tem esse hábito, mas justamente por conta dessa memória fraca que o ser humano tem. Ele elege uma pedra como testemunho. Josué 24, 27, está com alguém? E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouvi todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então, ele está novamente chamando o povo e dizendo, relatando, lembrando que ele, como líder, ele foi até o final aquela liderança com responsabilidade, né? Quantas vezes você começa um trabalho, daqui a pouco você começa a esfriar, não, a gente tem que se empenhar, continuar mesmo nessa nossa vida, essa nossa luta, por dizermos isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sabendo que os nossos inimigos já estão derrotados em Cristo Jesus. Só precisamos permanecer. E para concluir, amar o Senhor nos leva à obediência, não por obrigação, mas por gratidão. Isso tem que ser uma prática diária, esse amar o Senhor. E quando nós amamos, nós obedecemos. E não fazemos isso, o coração, não, a gente faz mesmo com gratidão. Eu sou grata ao Senhor, o Senhor me fez tantas coisas, mas quando eu digo tantas coisas, as pessoas hoje estão nessa ilusão de coisas materiais. Eu não tenho nada contra, é dom,
materiais, é bom a gente tocar, mas a gente precisa lembrar que essas bênçãos que o Senhor sempre nos fala é o quê? É a paz e irmão da nossa casa, mesmo em meio a tempestades, é aquele equilíbrio, por mais que esteja aquela confusão, mas você sabe que é uma confusão equilibrada. A gente sabe que ninguém ali se perdendo, ninguém vai se acabar. Entendeu? A gente sabe que nós sabemos que temos a presença do Senhor. Então a gente sabe que aquele momento vai passar, que aquele conflito vai passar. É aquela coisa que a gente está firme, a casa está firmada na rocha, mesmo em meio às tempestades. Porque as pessoas só medem a bênção do Senhor com conquistas, né? Conquistas materiais. Não é essa a conquista que o Senhor fala. A conquista que ele fala é a presença do Senhor em nossa casa. É interessante que até assim, no herói de irmão, de cristão, o nome de Deus é glorificado, a gente vê uma diferença tão grande, essa paz interior, que aqui as pessoas que perdem seu ente querido, estão sofrendo ali, mas estão naquele equilíbrio, naquele controle. Entendendo a vontade do Senhor. E ainda tem aquela alegria, independente daquela circunstância, daquele evento morte, ainda tem aquela alegria de glorificar, engrandecer o nome do Senhor naquele momento. E pessoas que estão ali, que não são crentes, ficam assim, impressionados. Às vezes a gente vê testemunho de pessoas que dizem que vai visitar um irmão cristão que está no hospital. Aí ele diz assim, eu já vi testemunho, diz assim, parece que era ele que me curou. Ele está muito doente, mas pelas palavras dele, eu saí de lá curado das minhas desilusões, dos meus problemas emocionais. Então isso é presença, é essa bênção que o Senhor fala. Que as pessoas ficam aí almejando coisas grandiosíssimas do mundo. Mas não é essa a bênção que ele está falando. Você pode conquistar, é muito bom. Você está ali sob a bênção, Deus vai direcionando, você vai tendo conquistas. Isso é ótimo. Mas a gente precisa entender que a conquista maior é a presença do Senhor em nossa casa. Precisamos lembrar para confiar, depender. Lembrar o que Deus fez em Cristo, a salvação, que eu falei aqui agora. É isso que a gente tem que lembrar. Porque agora nós vivemos sobre a graça, né? Lembrar o que Deus fez em Cristo. É grandiosíssimo isso aí, a nossa salvação, que o Senhor conquistou lá naquela cruz. Sim, um dia como hoje, glória. Dia de celebrar, dia de nos alegrarmos, porque Ele venceu a morte, e nós podemos agora desfrutar de uma vida eterna com Ele. Amém. Como é que a gente faz isso? Cultos, ministérios, palavra de Deus, tudo isso, né? Esse convívio aqui, esses estudos, tudo isso faz o quê? Que a gente lembre, que a gente confie, que a gente veja a grandeza do Senhor, que a gente sabe que nós podemos derrotar qualquer inimigo com Ele. Com Ele, viu? Aprendemos lições nesse livro de Deus para ter poder irresistível sobre o inimigo. O poder ali não foi irresistível sobre aqueles inimigos. Gente, que era um povo muito poderoso. E na palavra ele diz assim: dê a vocês casas que vocês não construíram, cidades que vocês não construíram. Vocês se esconderam do fruto que vocês não plantaram. Olha que coisa, é muita coisa. Então o que é que ele diz aqui? Que nós precisamos desse poder irresistível. E esse poder irresistível só tem como servir. E como é que a gente desfruta a gente aprende mais, a gente se fortalece mais, a gente vence o inimigo. Palavra. Porque essa palavra aqui ela é uma arma de defesa e uma arma de guerra. Lembra do Senhor lá na tentação de Cristo? Como foi que ele venceu ali? Ele poderia muito bem, em um simples dedinho assim, destruir Satanás ali, mas não é assim. Ele foi na palavra. Ele foi na palavra, ele estava como homem, né? Ele foi na palavra, foi a palavra que ele venceu ali. E nós só vencemos isso. Ela tanto nos define como ela nos faz guerreiros e vencedores. Amém. E para continuarmos na terra, não é só suficiente conquistar, é preciso obedecer para continuar. E aí eu falo por mim aqui agora. Eu já conquistei a terra em Cristo Jesus. Eu já conquistei
que ela já foi conquistada em Cristo Jesus, mas só em Cristo Jesus. Não é esforço humano, não é grandiosidade, não é tecnologia, nada disso. Nós precisamos entender que essa terra, nós já conquistamos em Cristo. E nós precisamos continuar como líderes, cuidando dos nossos liderados, levando, ou muitas vezes só por nossa influência, nosso testemunho, mostrar quem é o nosso Deus. Porque Ele não muda, esse agir dele com esse povo continua conosco, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai misericordioso, amoroso, zeloso, cuidadoso, os mínimos detalhes Ele cuida da gente. E nós precisamos nos apossar dessa verdade e também, principalmente, nos apossar dessa verdade, que nós somos líderes e temos responsabilidade diante das pessoas que passam, que convivem e passam na nossa vida. Em dizer, gente, a nossa responsabilidade como líder é essa daí. Aí Josué, no final do livro, fala que é lindo, viu, gente? No final ele morre, mas aquelas pessoas, essas autoridades que ele fala aí, que ele deixou todas essas instruções, eles continuam com aquele trabalho, até que chega no final, não tem mais nenhum remanescente, e aí é outra história e é outro estudo. Vamos orar? Amém. Deixa eu ver. Irmã Gésia, pode fazer uma oração aí, que o Senhor nos dê uma semana de paz, que nós possamos voltar a nossa vida, que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nesta hora mesmo, nós acabamos de ouvir a tua palavra através da tua fé. Nesse momento, nós aprendemos como viver neste grupo, na liderança que nós temos até o tempo que tu nos chamaste. Ó Deus, nessa hora, eu quero agradecer por esta classe, por todas as horas, ó Deus, que tem aqui na nossa vida. Que nós possamos estudar a tua palavra e que viver uma vida que seja estudo na nossa vida. E nós, mesmo com as lutas que nós temos, nós possamos prosseguir nessa jornada com Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos nesse dia, guarde-nos, livra-nos de todo mal e nos prepare para a noite, para assistirmos mais uma festa que vai glorificar e entender o seu nome. Amém. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar foto?